Glória a Deus. Vamos aqui pro último capítulo de Juízes, o 21, para a gente terminar, né? A conclusão dessas historinhas aqui, né? Do povo sem Deus. Bora lá. E os homens de Israel haviam jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. E o povo veio a Betel e assentou-se ali até o entardecer, diante de Deus. E levantaram as suas vozes e choraram amargamente. Disseram: por que, ó Jeová, Deus de Israel, aconteceu isto em Israel, que hoje se conte menos uma das tribos de Israel? E aconteceu que pela manhã o povo se levantou bem cedo, e ergueu ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à assembléia diante de Jeová? Porquanto se tinha feito uma solene juramento concernente àquele que não subisse a Jeová em Mispa, dizendo: certamente será morto. E aconteceu que dos filhos de Israel, por causa de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi cortada uma tribo de Israel. Como faremos? Quanto às mulheres, para os que ficaram, depois temos jurado pelo Jeová, que não lhes daremos as nossas filhas por mulher. E disseram: que há dentre todas as tribos de Israel que não haja subido a Jeová em Mispa? E eis que nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembléia. Então recordaram o povo e não se achou ninguém de Jabes de Gileade. E a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, ordenando-lhes: ide e feri os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, e as mulheres e aos seus meninos. E isto é o que fareis: destruirei todo o homem e também toda mulher que haja conhecido varão. E encontraram entre os habitantes de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram varão, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a congregação mandou emissário aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e se lhes proclamou a paz. Voltaram, pois, os benjamitas e deram-lhes as mulheres que tinham guardado com vida, dentre as mulheres de Jabes de Gileade, mas não foram suficientes para eles. E condoeu-se o povo por causa de Benjamim, porque Jeová tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciões da congregação: como faremos para obter mulheres para os que ficaram de resto? Pois as mulheres de Benjamim foram exterminadas. E acrescentaram: os que escaparam devem ser a herança de Benjamim, para que não sejam exterminados uma tribo do meio de Israel. Contudo, não lhes podemos dar as nossas filhas por mulheres, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o que der uma mulher a Benjamim. Então disseram-lhe: eis que se celebra uma festa a Jeová todos os anos em Siló, que está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lembona. E recomendaram os filhos de Benjamim: ide e esperai em emboscadas nas vinhas. E eis que, saindo as filhas de Suló as suas danças nos ranchos, saia vós das vinhas, e cada homem arrebatai as suas mulheres das filhas de Siló, e ide vós à terra de Benjamim. E quando os pais ou seus irmãos vierem reclamar conosco, nós lhe diremos: conformai-vos em concedê-las por amor de nós, porque não podemos encontrar mulher para cada um deles,
na batalha, nem vós podereis dar as vossas mulheres a eles, sem torná-las culpadas de pecado. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e arrebataram as mulheres segundo o número deles, entre os que dançavam, e tornaram a sua herdade, e reedificaram as suas cidades, e viveram nelas. Então os filhos de Israel partiram cada um para a sua tribo e para a sua família, cada um ao seu destino de sua herdade. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto diante de seus próprios olhos. Bom, essa aqui é a conclusão do que aconteceu, né? E a gente vê aqui que o povo depois começa a chorar e ficar reclamando, perguntando para Deus: ó, Senhor, por que aconteceu que uma tribo foi exterminada? Porque só tinham sobrado 600 benjamitas e eles estavam escondidos lá no Monte Rimon, né? Com medo de morrer. Aí os caras falam: não, acabou uma tribo. Aí como o judeu é preocupado, né, com esse negócio de tribo, de descendência, né? Aí eles foram lá e ficou: ah, não, a gente tem que dar um jeito de recuperar. E o mais engraçado é que o povo pergunta por que aconteceu que praticamente uma tribo foi exterminada. É engraçado porque você pensa assim: bom, foi exterminada pelo fato de vocês andarem sem a lei de Deus, estarem totalmente contra a palavra de Deus. Porque se vocês vivessem e eles tivessem vivido a palavra de Deus de forma correta, isso não ia acontecer. Mas como o povo resolve viver do jeito que quiser e da maneira que achar certa, aconteceu isso. Tanto que o povo que decide ir lá e começa a matar todo mundo. O povo que decide ir lá resolver a violência, o povo que decide isso. O povo que decide ir lá e dar ouvidos ao levita, o povo que decidiu tudo. O levita que decidiu dar a mulher dele lá. Então isso foi tudo escolha de cada um, escolha das pessoas. O Criador não teve nada a ver com isso. As pessoas que fizeram isso porque não estavam vivendo de acordo com a palavra. Aí simplesmente depois vem reclamar: ah, por que isso aconteceu? Aconteceu porque vocês vivem fora da palavra e andam de qualquer jeito. Aí eles decidem o quê? Ah, não, a gente não pode deixar a tribo ser exterminada. Eles pegam e resolvem lá. Descobrem quem deles que não foi lá para matar os benjamitas. Descobriu que tinha uma cidade lá, ou uma região, que eu não lembro se Gade, Gileade é cidade ou região, mas eu acho que é uma cidade mesmo. Simplesmente vai lá, mata os homens, mata as mulheres, mata os meninos e deixa só as mulheres virgem. Ou as meninas virgem. Aí sobrou só 400 do povo que tava lá. Aí eles pegam e dão para os benjamitas, só que os benjamitas eram 600, ainda ficou faltando 200 pessoas. Aí eles simplesmente pegam e falam assim: ah, bom, a gente tá acampado aqui em Mispa e na região de Siló. Aí, ali em Siló tem uma festa, vão fazer o quê? Vão simplesmente colocar os benjamitas para lá e sequestrar as mulheres. E se o povo vier reclamar, nós fala: não, deixa eles pegar as mulheres para continuar a tribo de Benjamim, para não ser apagada, né? Uma das tribos de Israel. Aí você pensa, ao nível de pensamento dos caras. E eles ainda falam pra pessoa o quê? Ah, não, mas a gente fez um voto e nem a gente não pode dar de livre espontânea vontade. Mas se os caras simplesmente pegar e tomar nossas filhas, aí não tem problema. Porque a gente jurou que não ia dar pra eles nossas filhas, que aí ia ser amaldiçoado aquele que fizesse. Aí os caras arrumam um jeito de burlar o próprio voto que eles fizeram. Então se eles pegar e tomar, a gente não deu. Mas eles pegou, né? Então, aí não tem problema. Aí a gente vai consertar, né, o extermínio das tribos e não vai ser amaldiçoado pelo nosso próprio voto que a gente fez. E que a gente vê o quê? As pessoas têm mania de tentar dar um jeito de passar por cima da própria palavra e ainda da palavra do Criador. Porque sempre busca inventar uma brechazinha assim para passar. E foi o caso disso. Os caras falaram: maldito que der, a mulher é um benjamim. Então os caras vão lá e pensam num jeito de eles passar por cima do próprio voto que eles fez. Aí eles falaram assim: não, se eles pegar e tomar elas, né, infelizmente, né, eu não dei, mas eles roubou, então não posso fazer nada. Aí você pensa, olha como é que é a mente dos caras. Só pensa quando é pra fazer besteira e pra tentar corrigir as coisas erradas de maneiras mais erradas ainda. E a gente fica assim sem entender, né? E detalhe, aqueles benjamitas lá não falam que os caras
se reconciliou, que os caras estavam arrependidos, não. Os caras só falou, não importa se os caras estão arrependidos ou não, o importante é continuar a tribo deles viva, para não apagar de Israel, não apagar parte da história de Israel. Mesmo se eles têm pecado, não importa, vamos pegar nossas filhas e dar para eles. Aí você fica assim, o povo, em vez de estar preocupado com a santidade, estava preocupado com a história, com o título, com o renome da nação. Os caras faziam os trem tudo errado, o investimento tudo errado, e estavam tentando corrigir as coisas de maneira errada. Nada de bom acontecia. Tanto que o final do livro de Juízes, né? O 21, 25 fala, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos. Ou seja, o povo tinha a Bíblia, tinha um conhecimento lá que eles podiam correr atrás. Não, os caras decidiam viver a vida da maneira que eles bem quisessem. Isso está totalmente errado. É uma coisa que a gente tem que lembrar. A gente não pode viver a nossa vida como o jeito que a gente acha. Ah, eu acho que é isso, eu penso que é assim, eu acho que é correto isso. Não. O que é correto é o que está na Bíblia. Então eu tenho que traçar minha vida de acordo com o que está escrito na Bíblia e não com o que eu penso. Então aqui a gente está vendo a conclusão de tudo. No final, um povo sem lei gera o que? Guerra civil, gera estupro, mentira, violência, assassinato, gera idolatria, criação de ídolos. Ou seja, resumindo, é a quebra dos 10 mandamentos básicos, né, que a gente conhece lá. Tá lá no Torá, os 10 mandamentos lá, Moisés recebeu as placas, os 10 mandamentos básicos. Fora que tem mais mandamentos, mas esses foram os primeiros a serem dados, né? Aí você fica assim, é a quebra da lei do Criador. E o povo se autodestrói, né? A gente vê aqui, praticamente terminaram uma das tribos de Israel por conta disso. Viver sem a lei de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Valorizar acima de tudo o que Deus tem pra gente e pensar sinceramente o que a gente está fazendo. Porque aqui a gente só foi lendo, né? E vendo o que acontece em cada capítulo para ter uma noção do que é um efeito em cadeia. A falta da lei de Deus. As coisas só vão piorando, piorando. E no final nada de bom acontece. Então, busque sempre priorizar a lei de Deus, a obedecer, a servir e a aprender ela para que você possa viver. E que Cristo os abençoe.